Olá, o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho de final de curso do MBA Executivo em Gestão de Operações e Serviços, e o tema do meu trabalho é Auditoria Interna e Controles de Riscos na Governança Corporativa. Com a evolução dos mercados nos últimos anos e a globalização, observamos a integração dos mercados entre os países nos quais as suas barreiras foram quebradas, dando lugar a investimentos e transações econômicas entre eles. Isso, a tecnologia também vem trazendo muitas facilidades, contribuindo para a consolidação dos mesmos no processo dessa integração, facilitando a comunicação, o movimento das informações e outras transações. As grandes corporações, diante da maior responsabilidade perante seus investidores mundiais, passaram a se guiar por princípios legais, como os estabelecidos pela Lei Sarbanes-Oxley, onde a gestão dessas corporações, em sua fase mais nova, foi chamada de governança corporativa. Nesse contexto, a auditoria passou a exercer um papel fundamental para o funcionamento da gestão na governança, principalmente a auditoria operacional, auxiliando nos controles internos. O problema levantado para a pesquisa foi, em uma gestão de governança corporativa, de que forma a auditoria interna de uma instituição bancária pode contribuir para o controle dos riscos operacionais. Tem como objetivo geral verificar de que modo a auditoria interna pode contribuir para o controle dos riscos operacionais em uma instituição financeira com gestão corporativa, de governança corporativa, e os objetivos específicos são descrever os princípios da governança corporativa, levantar os principais riscos operacionais referentes a instituições bancárias, caracterizar as instituições bancárias na perspectiva dos riscos operacionais, conceituar e descrever a finalidade da auditoria interna, levantar em campo orientações e dados que demonstrem o controle dos riscos operacionais na instituição financeira estudada, o Banco Candango. O nosso referencial teórico, vamos falar sobre governança corporativa. Segundo o nosso Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança corporativa é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselhos de administração, diretoria e órgãos de controle, ou seja, seus agentes principais. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. Outros autores também destacam que a boa governança corporativa se baseia em valores como justiça no tratamento dos investidores, transparência das informações de risco, prestação de contas com responsabilidade e cumprimento de normas reguladoras de institutos legais. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ele destaca ainda que, devido à fragilidade das organizações diante das inseguranças dos mercados, reforçou-se a necessidade da adoção de boas práticas de governança corporativa. Elas, em suas definições, foram divididas em níveis, nível 1, nível 2 e novo mercado, e descrevem quais são as obrigações das empresas em cada um deles. A Lei Sarbanes-Oxley, ela exige transparência na divulgação dos dados das empresas e também tem critérios comuns com a governança corporativa, como o controle interno, a gestão de riscos e um dos pontos importantes do controle interno devido aos seus efeitos positivos ou negativos. Dando sequência ao nosso estudo, vamos ver sobre risco. O risco é um fato da vida corporativa e tem várias dimensões, entre elas o risco operacional, que é o nosso foco nesse trabalho. Um determinado fator pode representar mais de um tipo de risco. Para o nosso autor Kamazana e Arima,
Os mesmos afirmam que não há um arcabouço teórico fechado e eles citam o Comitê de Basileia que o risco operacional são as perdas causadas por falhas e pela inadequação de procedimentos por pessoas, por sistemas e acontecimentos externos. Por outro lado, o autor Lopes et al. Menciona que os riscos operacionais podem ser reduzidos por meio de ações preventivas nas rotinas da estrutura de gerenciamento de riscos da corporação. E a ausência dessa gestão de riscos adequada, ela pode levar a empresa à perda, né, de opções de novos investimentos, porque a empresa pode consumir os seus recursos internos para cobrir as perdas causadas por essa falta de controle. Como o nosso estudo é realizado numa instituição financeira, vamos ver o risco operacional no ambiente bancário. Camazano e Arima explica que os negócios realizados pelas instituições bancárias implicam em riscos diversos. Por isso, essas atividades são bastante regulamentadas. Além disso, as mudanças trazidas pelos fenômenos da integração de mercados e da evolução da tecnologia da informação mostraram a existência de falhas nos processos operacionais. Camazano e Arima cita ainda a Lei Sarbanes-Oxley, e que ela exige, entre outros, o aprimoramento dos controles internos de risco como fator de gestão. Seguindo ainda no nosso estudo, veremos sobre os princípios gerais da auditoria. A auditoria, ela pode recair sobre controles internos, registros contábeis e omissão de transações de fontes externas. No controle interno, no qual se insere a gestão de riscos, a auditoria compreende as normas e os procedimentos da organização, seus manuais e a operação e os procedimentos realizados. O processo da gestão do controle de riscos é foco da auditoria interna. A auditoria interna, segundo o TCU, segundo Sampaio, tem como foco as áreas financeira, operacional, de governo e segurança e principalmente a de controle interno. A missão básica, segundo o nosso autor Junde, da auditoria interna é assessorar a administração no desempenho de suas funções, observando os aspectos de adequação e eficiência dos controles, integridade e confiabilidade das informações, confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a ocorrência das suas políticas, métodos, seus planos, procedimentos, normas, regulamentos e outros. Com esse foco, a estrutura do controle interno de uma organização ela representa conjunto de procedimentos ou atos que possibilitam a segurança com o objetivo de garantir o cumprimento das diretrizes organizacionais. No que tange à auditoria operacional, o Tribunal de Contas ele nos traz a auditoria operacional como a análise independente e objetiva que se faz da economicidade, da eficiência e da eficácia, da efetividade dos processos organizacionais, visando ao aperfeiçoamento da gestão operacional. Ainda segundo Gil, os objetivos da auditoria operacional são verificar a conformidade no nível de operacionalização com as normas, auxiliar preventivamente a atuação das unidades auditadas, com base em um checklist que englobe produtos, serviços e infraestrutura, relacionar e adequar as normas operacionais à tecnologia utilizada na organização e incentivar a busca na qualidade organizacional. Veremos agora um pouco sobre o controle interno. O controle interno é um dos tipos de controle a serem realizados em uma organização. Diel identificou 5 princípios básicos do controle, que são responsabilidade, evidência, uniformidade, comparação e utilidade. A Lei Sarbanes, em sua seção 404, cita também, aborda as deficiências do controle, definindo e caracterizando seus tipos: deficiências nos controles, deficiência significativa e fraqueza material. Para o COSO, Comitê
de responsabilidade, o controle interno é resultado das ações conjuntas e harmônicas dos diretores, dos administradores e funcionários de uma organização com a finalidade de promover uma razoável segurança para o alcance dos objetivos organizacionais. Ainda nessa seção 404 da Sarbox, também se refere à avaliação dos controles e estabelece os seguintes pontos para sua efetivação: a avaliação anual quanto à eficiência e eficácia dos controles e procedimentos internos, para emissão relatórios financeiros, auditoria independente, para emitir relatório que ateste a eficácia dos controles internos e dos procedimentos de uso dos controles. Com relação a esse referencial teórico, a gente observa que há uma ligação entre a governança corporativa, entre a auditoria interna e o controle interno e controle de riscos. A pesquisa foi realizada no Banco Candango, que é uma instituição financeira que atua em todo o país, possui agências em toda a região do país. A sua estrutura operacional ela é descentralizada nessas agências localizadas nas diversas regiões e centralizado no seu nível decisório. Temos as diretorias que fazem todos os controles e os normativos, que fazem o controle contábil, fazem o controle de pessoas e dissemina isso para toda a sua região. Esse banco, ele teve, e na década de 90, o início da sua adequação aos critérios da governança corporativa, considerando as exigências do novo mercado, ante a integração de mercado e a alta competitividade. Em seu ajustamento ao mercado e a adoção de um novo tipo de gestão, foram lançados um novo código de ética e normas e condutas profissionais. Seu estatuto foi atualizado, visando ao novo mercado. Os direitos dos acionistas minoritários foram ampliados e houve conversão das ações. Foi implantada uma nova estrutura administrativa para evitar a centralização excessiva nas decisões, que conta com auxílio de comitês, onde criou-se também uma cultura de controle. Os controles internos e o compliance do Banco Candango foram definidos e estruturados conforme os critérios do Banco Central do Brasil, da seguinte forma: sistema de controles internos e compliance. Para avaliação dos riscos, foram desenvolvidas instruções normativas corporativas, metodologias para identificação e análise de riscos e controles dos respectivos processos, dos produtos, serviços e canais de autoatendimento. O nosso método de pesquisa. A pesquisa foi realizada no Banco Candango, especificamente em agências do Distrito Federal e no setor suporte central de operações. Os sujeitos da pesquisa e documentos pesquisados foram a investigação de campo com 10 gerentes de agência, pesquisa documental de 500 operações. O instrumento utilizado foi questionário de perguntas abertas direcionadas a esses sujeitos gerentes e análise documental mediante roteiro pré-definido. Os procedimentos. A aplicação dos questionários foi feita entre os dias 2 e 15 de março de 2013 e a análise dos documentos foi feita de janeiro a março de 2013. A análise de dados, ela conta com um questionário que foi aplicado, tendo 6 perguntas, ao qual foi questionado o foco da auditoria interna, se houve recomendação do ponto de vista operacional, dificuldades para implementação, impactos das recomendações introduzidas nas rotinas, quais os problemas de execução enfrentados na agência e o que é esperado da ação da auditoria interna nas auditorias realizadas. Já no roteiro para a coleta de dados foi avaliado o tipo de documentação, o valor envolvido, as falhas encontradas, as soluções indicadas, no caso, se as soluções encontradas foram revertidas, e ainda quais os procedimentos que o setor responsável por essa documentação adota,
e também quais são as recomendações da auditoria a esse setor de suporte para a reversão dos riscos encontrados. Na discussão dos resultados. Bom, a análise do resultado e discussão dos mesmos, ela é bem ampla e está bem detalhada no trabalho escrito. Nessa análise, foram apresentados questionamentos aos gerentes e foram por eles apontados falhas operacionais ocasionadas pelos funcionários, aonde foram apontados ausência de treinamento, ausência do tempo de treinamento, aliada também à pressão que é realizada dentro dessas agências para a continuidade do trabalho. E existe também normativos que definem treinamentos, eles são destinados a treinamentos, mas é percebido mais no início da execução que o funcionário ele não é totalmente treinado para iniciar a execução do seu trabalho. Ele é colocado na linha de frente e ali ele executa o seu trabalho. Diante disso, podem haver várias falhas. Claro que os gerentes das agências têm procurado bastante diminuir essas falhas, no entanto, elas foram observadas e foram indicadas também, identificadas com a análise documental que nós fizemos, uma vez que os documentos que foram analisados, eles estão concentrados numa área de suporte operacional que visam sanear as operações que estão inadimplentes. Esse saneamento ele é feito com a notificação do devedor, com a análise documental, com a análise do documento que você tem em mãos para fazer efetiva cobrança. E caso não haja êxito nessa cobrança, essas operações são inscritas em dívida ativa e nessa análise foram observadas várias falhas e essas falhas elas são elementares, tais como ausências de assinatura, procurações nos processos com datas fora do prazo, que são posteriores à assinatura do contrato, que não poderia acontecer, notificações enviadas a um mutuário que já foi falecido, quando deveria primeiramente identificar o inventariante para ser encaminhada essa notificação, né? E esse tipo de problema que a gente identifica e também apontado pelas respostas dos gerentes em toda a descrição do questionário, que está bem detalhado no trabalho escrito, foi identificada problemas, e problemas muitas vezes com relação à operacionalização mesmo desses trabalhos, da execução, o que apresenta o risco operacional que a instituição enfrenta. Nós não estamos aqui generalizando porque foram pinçados documentos dentre as várias operações que esse banco possui, dentre os milhares de operações que esse banco possui. No entanto, essas falhas, elas ainda existem. Esses problemas são de pessoal e muitas vezes representados por pessoas que podem estar com pouca qualificação ou ainda desmotivados. A outra discussão também que eu verifiquei é que nota-se um controle precário com relação a responsabilidades que estão pouco definidas e uma administração também um pouco consistente. Seguindo ainda, a gente observa que o fator humano ele é um dos mais delicados para se administrar devido aos aspectos pessoais que o envolve mesmo no ambiente profissional. Nos documentos pesquisados, a existência de tais falhas demonstra a ausência de controle e controle insuficiente, ou seja, falhas de monitoramento e administração de exposições aos riscos. Os sujeitos pesquisados declararam ainda que as orientações dos auditores quanto à qualidade dos processos e das informações são acompanhadas por uma gerência de controles internos.
que há o pensamento sistemático de pesquisa sobre o que é encontrado de falha ou não, e é apontado para os mesmos para que seja feita a reversão. Também aqui houve referência às orientações dos auditores quanto a denúncias, que podem haver denúncias dessas agências, e a auditoria também pode ser mais pontual, havendo alguma reclamação de cliente, o que leva a reafirmar uma visão de auditoria mais reativa e também de compliance. Tanto que as perguntas que foram citadas, foi feita uma pergunta tanto do ponto de vista operacional, mas não houve nenhuma referência para esse procedimento no controle operacional nas respostas. Os controles devem ser avaliados sistematicamente porque a existência de falhas ela pode representar um problema crítico. Essa avaliação é de responsabilidade dos administradores, dos auditores internos ou contratados. Por isso, essa lei, que é a Sarbox, ela determina a criação de um framework para a realização dos controles. Do ponto de vista da governança corporativa, problemas desse tipo podem comprometer a eficiência da gestão administrativa, na qual se inclui a gestão de riscos. Para alguns autores estudados, o foco na governança corporativa são os sistemas normativos e o monitoramento de ações que propiciem eficácia na gestão. Com relação aos impactos encontrados, vimos que esta corresponde a uma falta de controle interno que compromete o compliance, quanto ao alinhamento entre normas operacionais e estratégicas e os respectivos regulamentos. O compliance prevê uma estrutura de controle que assegure a integridade das informações. Quanto ao primeiro e ao segundo impacto na pesquisa documental, foram identificadas notificações, como eu já tinha citado, erradas ao falecido, dados de operações divergentes e com alguns problemas, erros de digitação nos trabalhos, nos contratos, e tanto um quanto outro problema pode ocasionar recusa também de uma inscrição em dívida ativa de um outro órgão que esteja relacionado. Diante das respostas dos gerentes e também das documentações analisadas, nós encontramos sim falha humana na operacionalização nas atividades de rotina e que isso pode ser devido a uma dificuldade para se gerir essas pessoas e internalizar também a cultura de redução e gestão de riscos. Observamos também que foi nessa pesquisa realizada que nas respostas obtidas com esses gerentes não houve referência ao uso de manuais pelos funcionários. Essa falta de conhecimento, de treinamento, ela impacta muito na operacionalização, na execução dessas rotinas. Observa-se também que, em alguns casos, especificamente em algum documento analisado, onde exigia-se um registro em cartório, quando envolve-se garantia de imóvel e esta não foi efetuada, o banco perdeu seu direito de cobrar a dívida judicialmente, o que indica, além dos aspectos citados anteriormente, inércia com relação ao controle. Ao que parece, o papel amplo da auditoria, pelo menos na atual, ainda não é conhecimento dos sujeitos de pesquisa. Conforme o autor Gil, ele afirma que os objetivos da auditoria operacional ou de gestão ou de desempenho são, entre outros, auxiliar na atuação das unidades com base em um checklist de ações englobe produtos e serviços, de ações que englobem esses produtos e serviços. Com relação às conclusões que nós podemos obter com relação à análise,
é que o objetivo geral do trabalho, que é de verificar de que modo a auditoria interna pode contribuir para o controle de risco operacional em uma instituição financeira com governança corporativa, ele foi cumprido, tendo em vista o seguinte: na análise das respostas dos sujeitos pesquisados, os resultados obtidos na análise documental ficou clara a ausência de critérios para a execução das atividades, os quais determinavam que, por sua vez, a ausência de orientações especializadas. Essa ausência seria causada pela não realização de auditoria interna ou pela demora nessa realização. Com isso, conclui-se que a auditoria interna ela pode contribuir de forma relevante para o controle de riscos em uma organização com governança corporativa. Pelo que se analisou, o Banco Candango, ele não só os controles, nesse banco, não só os controles estão falhando, como também há uma ausência de um acompanhamento sistemático, onde a auditoria recomenda que o suporte central operacional indique as falhas mais graves para o acompanhamento sob aspecto disciplinar. Mas, na outra ponta, os sujeitos das agências reconhecem que os funcionários não detêm conhecimento necessário nem treinamento para o exercício da função, tendo de se virar já no expediente de trabalho, assim que o mesmo é admitido. Ele já é colocado na sua linha de frente e aprende no dia a dia. Verificou-se também pelos resultados que parece ainda não haver uma cultura internalizada de controle nas dependências do banco, a qual possibilite os funcionários se comprometerem com as atividades que são realizadas. Ao que indicam as respostas, espera-se que os auditores venham demonstrar o que está de acordo e o que não está. Diante dos resultados encontrados, visando a solução dos problemas identificados e a um efetivo controle dos riscos operacionais, sugere-se um plano de ação que, ao final, é simples, porque as falhas encontradas na pesquisa de campo elas são elementares. É simples também diante da estrutura de controle criada pelo banco. Bom, o plano sugerido aqui para a minimização do risco operacional, ele tem, para a primeira etapa, adotar o seguinte: informar as diretorias competentes e a todos os administradores locais os tipos de falhas encontrados na execução das operações, de modo a conscientizá-los de que o risco está no cotidiano da instituição e muitas vezes o aumento de sua criticidade está na falta de atenção aos mais elementares. Demonstrar os desdobramentos dessas falhas quando as operações se tornam inadimplentes e o que isso pode representar em termos de perda de retorno de capital e para a imagem institucional. Os riscos encontrados são internos e dependem só do conhecimento funcional e do controle. Espera-se que com isso possa-se iniciar uma conscientização que leve ao desenvolvimento da cultura do risco. Na segunda etapa, indica-se promover a capacidade dos funcionários com função de chefia e supervisão para demonstrar a necessidade de um acompanhamento a miúde da realização das operações dentro da visão de prevenção e não de correção. Conscientizá-los de que a prevenção de risco é uma tarefa de todos e que a mesma deve estar internalizada. E que é necessário também que a ausência de manuais ela tem também prejudicado e prejudica na execução das tarefas. Mas que isso também, independente de qualquer coisa, ela não pode também ser alegada e que o trabalho deve ser desenvolvido sempre atentando para a prevenção de riscos. A insistência pelo uso de normativos também para a realização das atividades é fundamental para que isso ocorra. Na terceira etapa, sugerimos inscrever os funcionários novos e mesmo os mais antigos no plano de capacitação e aprendizagem contínuas, com vistas, respectivamente, à orientação e à atualização de conhecimentos. Em relação aos últimos, sua capacitação constante também é importante, porque, como foi dito, o fator humano é o mais difícil de se cobrar.
E a rotina faz com que muitas atividades sejam desenvolvidas de forma mecânica pelo hábito, e muitas vezes aí há falhas. E numa quarta etapa, nós indicamos o cumprimento sistemático de uma gestão de riscos e submetida à avaliação para os resultados repassados às diretorias competentes. Com isso, eu encerro aqui o meu trabalho.